pessoal, como vocês estão? Hoje vamos continuar o segundo momento modernista, falando desse autor, que se por acaso você não conhece a poesia dele, provavelmente você o conhece musicalmente falando. Garota de Ipanema, por exemplo, gravada dezenas e dezenas de vezes fora do país, fora do Brasil. Lembram de Garota de Ipanema? Olha que coisa mais linda! É de Vinícius de Moraes. Imagine só, em suas parcerias aí na música. Hoje a gente vai focar bastante no Vinícius de Moraes, poeta, não é? Vamos ver um pouquinho da vida deste grande poeta, deste grande homem musical, digamos assim. Vamos lá. Vinícius de Moraes, não é? Olha o nome dele completo, gente. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Nasceu em 9 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro, não é? Ele se definia da seguinte maneira: capitão do mato, poeta, diplomata, o branco mais preto do Brasil, saravá. Então ele foi um homem múltiplo, ele foi poeta, ele foi diplomata, não é? Ele foi dramaturgo, jornalista, cantor, compositor. Ele é o autor de Orfeu da Conceição, por exemplo. Vou deixar aí como sugestão, tipo uma tarefinha de casa. Pesquisem Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes, e veja a leitura que ele faz desse Orfeu brasileiro, desse Orfeu negro, e vocês vão se surpreender com a qualidade que vocês vão encontrar. Bom, a carreira dele como poeta começa em 1930, não é? A obra dele é bem marcada pela angústia existencial, a princípio, e pelo desejo de superar, por meio da transcendência mística, as sensações do pecado, culpa e desconsolo que esta nossa vida terrena tem, esse desconsolo que a vida terrena oferece, não é? Então, dentro dessa pegada de Vinícius de Moraes, eu trouxe para vocês Senhor, eu não sou digno, para vocês terem uma ideia de como se dá o que eu falei, desses conflitos, dessa parte da poesia mais voltada ao religioso, ao sacro, né, de Vinícius de Moraes. Vamos lá. Senhor, eu não sou digno. Para que cantarei nas montanhas sem eco as minhas louvações? A tristeza de não poder atingir o infinito embargará de lágrimas a minha voz. Para que entoarei o salmo harmonioso, se tenho na alma um de profundos? Minha voz jamais será clara como a voz das crianças. Minha voz tem as inflexões dos brados de martírio. Minha voz enlouqueceu no desespero. Para que cantarei, se em vez de belos cânticos serenos, a solidão escutará gemidos? Antes ir pelas montanhas sem eco, pelas montanhas sem caminho, onde a voz fraca não irá. Antes ir e abafar as louvações no peito, ir vazio de cantos pela vida, ir pelas montanhas sem eco e sem caminho, pelo silêncio, como o silêncio que caminho. Senhor, eu não sou digno. Vejam aí, pessoal, o sentimento desse eu lírico, essa sensação humana de desamparo e de sofrimento, não é? Para que cantarei nas montanhas sem eco as minhas louvações. É como se ele, em seu canto, não tivesse essa voz reverberada, não é? É como se o lugar onde a voz bate não tivesse eco, não tivesse reverberação.
essa sensação do grito nulo, do grito para ninguém, não é? A tristeza de não poder atingir o infinito embargará de lágrimas a minha voz. Para que entoarei o salmo harmonioso se tenho na alma onde profundes? Então vejam até mesmo o duplo, não é? A dualidade. Ele vai cantar entoar esse salmo harmonioso para quê? Se a alma dele está nas profundezas, se a alma dele está triste, se a alma dele está perplexa com a situação em que se encontra, não é? Ele diz: minha voz jamais será clara como a das crianças. Minha voz tem as inflexões dos brados de martírio. O que é martírio? Vem de sofrimentos, né? Os mártires foram aqueles, sobretudo os santos, os mártires, aqueles que sofreram, aqueles que penaram, aqueles que foram subjugados e maltratados, não é? Essa voz dele tem as inflexões dos brados de martírio. E essa poesia de Vinícius de Moraes, gente, só para abrir um parênteses aqui, é como se ele estivesse em cima de uma pedra declamando, não é? É uma poesia que foi feita para ser dita em alto e bom som e para ser apreciada, não é? Ele está bradando, ele está falando, e os convivas e os apoiadores e as pessoas que estão ouvindo ao redor dele, ouvindo esta declamação. É o tipo de poesia que deve ser dita em alto e bom som. Então ele continua dizendo: minha voz enrouqueceu no desespero. Para que cantarei, se, em vez de belos cânticos serenos, a solidão escutará gemidos? Vejam a dor, sintam a pungência do eu lírico nesse momento, não é? Antes ir pelas montanhas sem eco, pelas montanhas sem caminho, onde a voz fraca não irá, antes ir e abafar as louvações no peito. Ir vazio de cantos pela vida e pelas montanhas sem eco e sem caminho, pelo silêncio, como o silêncio que caminha. Senhor, eu não sou digno. É até um tipo de prece, é como se fosse um salmo, não é? Ele está entoando e chamando este Deus e dizendo deste sentimento dele, não é? O eu lírico dele nesse momento. Um outro exemplo desse tipo de poesia, esse momento mais de religiosidade de Vinícius de Moraes está aqui, ó. Ele diz assim: eu não sei se vocês, até agora, nesse vídeo que a gente está falando sobre Vinícius, notaram que ele lembra muito um autor que a gente viu lá no Barroco, chamado Gregório de Matos, o famoso Boca do Inferno, que ele vive muito essa dualidade, não é? O céu e o inferno, a alegria e a tristeza, o pecado, o carnal e o espiritual, o pecado mundano e o divino, o sacro. Tem muito essa pegada aqui em Vinícius de Moraes, e com certeza ele deve ter estudado bastante, lido bastante Gregório de Matos, porque realmente existe esse diálogo entre os dois autores. Vamos dar uma olhadinha neste poema aqui? Se chama Purificação. Eu, Senhor, pobre massa, sem seiva, eu caminhei, não senti a derrota tremenda do que era mal em mim. A luz cresceu interiormente e todo me envolveu. A ti, Senhor, gritei que estava pura e na natureza ouvi tua voz. Pássaros cantaram no céu. Eu olhei para o céu e contei. Senti a alegria da vida que vivia nas flores pequenas. Senti a beleza da vida que morava na luz e morava no céu. E cantei. A minha voz subirá a ti, Senhor, e tu me deste a paz. E eu te peço, Senhor, guarda meu coração no teu coração,
que ele é puro e simples. Guarda a minha alma na tua alma, que ela é bela, Senhor. Quando meu espírito no teu espírito, guarda, Senhor, o meu espírito no teu espírito, porque ele é minha luz, e porque só a ti ele exalta e ama. Muito bonito, não é? Olha só, vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, na felicidade e a infelicidade em Vinícius de Moraes. Vejam que trechinhos interessantes, ó. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como luz no coração. Aí a gente tem Samba da Bênção, não é? E, por outro lado, a gente tem: para que vieste na minha janela meter o nariz? Se for por um verso, não sou mais poeta. Ando tão feliz. Um outro ponto: tristeza não tem fim, felicidade sim. Olha a dialética, olha o duplo, não é? Olha essa relação que a gente encontra muito neste momento da obra de Vinícius de Moraes. Vejam só. É claro que a vida é boa e a alegria a única indizível emoção. É claro que te acho linda, em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz, mas acontece que eu sou triste. Vamos ouvir agora, ler agora, Soneto da Devoção. Ele faz aqui, gente, uma representação do feminino, certo? Vamos observar como se dá neste texto. Essa mulher que se arremessa, fria e lúbrica, aos meus braços e nos seios, me arrebata e me beija e balbucia versos, votos de amor e nomes feios. Olha só, pessoal, ele está falando aqui desta mulher, não é? Vejam como também há o duplo, não é? Essa coisa dos dois lados. A mulher, ao mesmo tempo em que ela é quase que sagrada, ela também é esta mulher mundana. Olha só, essa mulher, flor de melancolia, que se ri dos meus pálidos receios, a única entre todas a quem dei os carinhos que nunca a outra daria. Essa mulher que a cada amor proclama a miséria e a grandeza de quem ama, e guarda e marca dos meus dentes e guarda a marca dos meus dentes nela. Essa mulher é um mundo, uma cadela, talvez, mas na moldura de uma cama, nunca mulher nenhuma foi tão bela. Então, aqui na segunda estrofe, ele diz: essa mulher, flor de melancolia, que se ri dos meus pálidos receios, a única entre todas a quem dei os carinhos que nunca daria. Ao mesmo tempo em que essa mulher é quase que sagrada, ela também é a mulher carnal, não é? Também é a mulher acessível. Essa mulher que a cada amor proclama a miséria e a grandeza de quem ama. Olhem aí também essa relação, não é? A gente tem miséria e tem grandeza. E guarda a marca dos meus dentes nela. Essa mulher é um mundo, uma cadela, talvez, mas na moldura de uma cama, nunca mulher nenhuma foi tão bela. Vejam também aí que também a gente encontra esses dois lados, né? Essas duas oposições. Ao mesmo tempo em que a mulher é um mundo, ela é só uma cadela. Eu acho que é no sentido de, no momento mais carnal, haver essa entrega, não é? Sem receios, mais ou menos por aí, certo? Mas na moldura de uma cama, nunca mulher nenhuma foi tão bela. É como se nesse momento o eu lírico colocasse a mulher num quadro,
não é? Ela está ali no meio da cena, ela é o foco da cena, e ali nunca houve uma mulher tão bela. Bom, gente, passado esses momentos de Vinícius de Moraes que nós vimos, não é? Vem um momento dele muito interessante, que é, vamos dizer assim, a característica da poética dele que seja mais reconhecida, que é esse momento mais social. Ele foi um homem de esquerda e deixou, claro, o registro e as suas expressões sobre isso também na sua poesia, não é? Então, esses poemas de temática social alcançaram o mesmo grau de popularidade que suas canções voltadas para o amor, né? Agora a gente tem que fazer uma ressalva, que não é que porque uma canção é de amor, que ela fala só no amor e não tem nada de cunho social, ou porque um poema dele é de cunho social, não tem nada sobre o amor. Não é isso. Mistura-se, ele mistura bastante, mas claro que uma coisa ou outra geralmente prevalece mais, mas ele costuma dar uma misturada, certo? Bom, é importante destacar a participação de Vinícius na evolução da música popular brasileira. Eu abri este vídeo hoje falando sobre isso, né? A partir da Bossa Nova, no final de 1950. Ele foi um homem múltiplo, né? Ele está na música, ele está na poesia, ele está no teatro, ele foi diplomata, ele foi jornalista, enfim, não é? E morreu em 9 de julho de 1980, mas não é só isso, né? Nessa parte dos poemas sociais, a gente vai ver aqui alguns trechos de O Operário em Construção, certo? Que ele escreveu no Rio de Janeiro em 1959. Como eu estava dizendo a vocês, né? A gente viu que tem a fase dele mais religiosa. Aqui é a fase mais social. Mas vejam que ele coloca, antes do seu poema social, algo que é totalmente religioso. Ele faz aqui uma citação de Lucas, do livro de Lucas da Bíblia, né? E diz assim: e o diabo, levando-o para o alto do monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ele inicia com essa citação, não é? E vai lá no poema O Operário. É muito comprido, é muito grande, então a gente vai ver só uns trechinhos para vocês terem uma ideia, certo? Ele vai, nesse poema, mostrando o que é esse operário, o que é este homem que trabalha para que a sociedade funcione, não é? E que muitas vezes esse operário, ele não tem a consciência de sua importância e de como muitas vezes ele é explorado, não é? Ele trabalha e ele constrói, vamos dizer que ele trabalha e construa um edifício bem bacana, bem bonito, bem requintado, e no futuro ele não vai poder frequentar aquela construção, aquele local, mesmo que ele tenha trabalhado lá, não é? É mais ou menos essa vibe desse texto de Vinícius de Moraes. Vamos ver alguns trechinhos, tá? Ele era aquele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podiam operar em construção compreender por que um tijolo valia mais que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo.
E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiantando um apartamento. Além de uma igreja à frente, um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Já ouviram a música de Zé Ramalho, que Zé Ramalho interpreta, que ele diz assim, tá vendo aquele colégio, moço, ajudei a levantar, né? Aí ele diz que ele constrói, lá na interpretação de Zé Ramalho, ele constrói igreja, ele constrói edifícios, ele constrói uma série de coisas. Mas, por exemplo, a escola que ele constrói, futuramente os filhos dele não podem estudar naquela escola que ele ajudou a construir, não é? É muito interessante que esse trabalhador, que esse operário, que constrói, que faz aí a organização social através do seu trabalho, muitas vezes tem a sua entrada proibida em diversos espaços sociais onde ele contribuiu para a construção, não é? Então, ele diz assim o operário ia com suor e com cimento erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além de uma igreja, à frente um quartel e uma prisão que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário, de forma que certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, não é? Caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer sua profissão. Deixa eu ir passando aqui para eu ler mais um para vocês. Aí, em determinado momento, esse operário, ele está de frente do seu patrão, né? Existe aí meio que um diálogo entre eles, não é? E o operário está dizendo assim, olha, eu que construo isso, eu também tenho direito a alguma coisa, eu tenho direito a uma vida melhor, a ter dignidade, a usufruir dos bens materiais e sociais, porque tudo que existe, o operário que representa todos os trabalhadores, né, gente? Eu estou trabalhando para que fundamentalmente a sociedade funcione, né? E o patrão diz assim, loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou? Mentira, disse o operário, não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado, com medo, em solidão. E por aí vai, pessoal. Vejam só, é muito interessante esse momento em que Vinícius de Moraes coloca sua poesia a favor e a serviço de uma sociedade que funcionasse com os ideais que ele acreditava, não é? De mais fraternidade, de mais igualdade, com acesso aos bens, não é? De que as pessoas precisam para existir de maneira democrática. Então, foi um autor múltiplo, não é? Como a gente já tinha constatado aqui, um grande poeta, um homem da música, um homem muito consciente, um homem que viveu como poeta a vida de poeta, porque geralmente o que se aguarda de um escritor, de um poeta, é que ele tenha uma vida, digamos assim, mais de viver os seus sentimentos, mais extravagante, não é? E foi o que Vinícius de Moraes fez. Ele casou várias vezes, ele viveu intensamente os seus sentimentos. Quando ele não estava feliz em um relacionamento ou em uma situação de sua vida, ele simplesmente mudava,
ele dizia que queria viver muitos amores, viver a vida, viver intensamente, não é? E representou o Brasil muito bem fora. E ele fez entre os diplomatas que já passaram pelo nosso país, talvez ele tenha feito o maior trabalho de divulgação do Brasil pelo mundo afora, não é? Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer mais Vinícius de Moraes, conheçam. É um autor surpreendente, múltiplo e que vale muito a pena ser conhecido e reconhecido. Um abraço para vocês e até a próxima!